Existe um assunto que funciona muito aqui pra mim no canal e esse assunto é The Sopranos. Isso me deixa muito feliz porque essa é uma das minhas séries preferidas e falar sobre ela é uma coisa que me dá muito prazer, e poder compartilhar com as pessoas que acabam encontrando esses vídeos aqui é sempre muito legal. Eu tenho inclusive uma playlist só com vídeos de The Sopranos aqui no Troca Letras que eu convido todos a darem uma conferida, claro, depois de terminar, de chegar até o fim desse vídeo aqui, no qual eu vou falar quais são, na minha opinião, as melhores mortes dessa série de The Sopranos, né? Família Soprano, como ficou conhecida aqui no Brasil. Se vocês acompanham aqui o canal e conhecem The Sopranos, sabem que mortes impressionantes e perturbadoras é o que não falta nesse seriado. Aqui eu vou listar 5 das que eu acho que são as melhores. Em todas as listas que eu faço aqui no canal, eu não busco ser definitivo em nada. Inclusive essa é apenas a parte 1 desse vídeo. Eu devo fazer um outro vídeo com outras 5 mortes muito chocantes de The Sopranos. Definitivamente mesmo, aqui nesse vídeo, a única coisa que eu vou ser é falando da morte que eu deixei como número 1. Essa sim eu considero a mais chocante de todas, a mais perturbadora, que eu acho que funciona melhor, que foi mais bem dirigida. Essa sim, pra mim, é a minha top 1. As outras a gente pode variar aí de posição, inclusive trazendo as que eu vou listar na parte 2 desse vídeo. Mas fica até o fim então, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Oi, eu sou Henrique Massaro, eu criei esse canal aqui, o Troca Letras, para poder falar sobre as grandes histórias dos filmes e das séries de TV. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos meus seriados preferidos, The Sopranos, as 5 melhores mortes, na minha opinião. Eu começo a minha lista aqui na 5ª posição, citando uma morte que acontece no 2º episódio da 2ª temporada. Eu tô falando aqui do assassinato do Richie Aprile. Esse personagem, ele foi um cara que causou bastante desde que ele saiu da cadeia. Ele era bem odiado, ele dava um certo asco, mas a maneira como ele é morto é muito surpreendente. Dá até um certo mixed feelings, assim, né? Porque ele mereceu, mas ao mesmo tempo é chocante. Ele vai casar com a irmã do Tony, a Janice, e eles estão ali conversando trivialidades, ela preparando o jantar, eles falando sobre preparativos do casamento, é a conversa mais trivial do mundo. E aí eles começam a falar do filho do Richie. E ela chama ele de Ricky, e ele fica irritado, é Richie, não é pra chamar ele com esse nome infantilizado, porque existem boatos de que o filho dele é homossexual, e o filho dele gosta de dançar, e eles começam a falar sobre se ele vai dançar no casamento, e ele se mostra irritado, e aí ele fala que ele queria ter um filho como o Jack Jr. e não como esse filho dele, e a conversa ele vai se irritando com aquilo, a Janice se irrita também, porque passou o dia cozinhando para ele, cuidando da mãe que está na casa deles. Ela diz que a mãe está dormindo, ela deu um remédio para a mãe, para Olivia Soprano dormir, então ela provavelmente não vai escutar o que vai acontecer a seguir. E ela simplesmente fala que o que tem se ele for gay, qual o problema, e ele, do nada, a gente, por mais perverso que ele fosse, a gente não imaginava isso, ele dá um soco na boca da mulher, que sai sangrando, ele ainda se senta para comer. E aí tem um detalhe que é bem simbólico ali do design de produção, que ele senta em cima de uma revista de noiva. Ele olha assim e descarta a revista em cima da mesa, dá pergunta, o que foi, vai chorar? E ela sai, e segundos depois ela volta com uma arma e dá 2 tiros no peito, matando o Richie Aprile, e logo depois, né, ligando pro Tony Soprano, pedindo para ele resolver a situação. E então essa foi uma morte bem inesperada, a única, né, da Janice. A gente sabe um pouco do caráter dela, mas não imaginava que ela fosse uma assassina também. Essa morte realmente eu acho que surpreendeu bastante. Na 4ª posição aqui da minha lista, obviamente eu não podia deixar de citar a morte do Salvatore Big Pussy Bonpansiero, que acontece, né, é feita, ele é assassinado no 13º episódio da 2ª temporada de The Sopranos. Essa morte, a gente podia prever que ela ia acontecer, mas ela é muito marcante porque o Pussy era um dos melhores amigos, tanto do Tony quanto do Silvio e do Paulie, e a gente foi vendo ao longo dos episódios que ele estava servindo como informante do FBI. O FBI, como sempre faz ali nesse tipo de universo, acabou prensando ele não se viu muito tendo o que fazer e acabou indo colaborar, e ele meio que sabia que ele poderia ter esse final. Como os amigos também sabem que quem escolhe esse caminho não tem outra saída. Só que essa cena, o momento em que isso acontece, eles saem no barco do Tony, vão para alto mar, ficam bebendo o dia inteiro, todos ali sabem o que vai acontecer, mas ninguém tá com muita coragem de levar adiante, por mais que eles saibam que precisam fazer isso. O próprio Pussy sabe disso, porque esse é o mundo que eles escolheram viver. Então essa cena é muito... ela é triste, o Tony tá com
uma cara com umas olheiras muito grandes, porque ele passou mal naquele dia. O Paulie é o cara que está mais firme ali na situação, porque ele também é o mais experiente. O Silvio talvez seja o que está mais hesitante ali de todos os três, né? Mas ao fim ali, os três sacam a arma. O Pussy pede para não atirarem no rosto dele, e ele começa a meio que delirar, sentindo que ele vai ser morto. Eles falam sobre amizade ali, e essa cena ela é muito triste, né? Porque aqueles caras, eles meio que cresceram juntos, né? Eram realmente melhores amigos, mas a lei da máfia ali é superior a tudo isso, e eles matam ele com vários tiros no peito, e depois ainda atiram, enchem ele de peso, né? E atiram ele ao mar para que ele afunde. E isso é uma cena que ela é cheia de boas atuações, ela tem uma tensão bem grande, né? Por mais que a gente saiba o que vai acontecer, mas ela também é muito importante porque essa morte em particular ela vai atormentar o Tony por muito tempo, né? Porque de fato ele acabou matando um grande amigo dele. A próxima morte que eu resolvi citar aqui acontece no 20º, o penúltimo episódio da sexta e última temporada de The Sopranos, que é o assassinato do Bob Bacalieri, né? Um personagem que se tornou muito querido do público, acabou se aproximando muito do Tony Soprano, cresceu ali na organização, acabou se casando com a Janice, né, irmã do Tony. E, inclusive, um parênteses aqui, existe um vídeo no YouTube com uma teoria dizendo que o Bob não era um cara legal, ele era um dos piores, na verdade, daquela gente toda criminosa. Eu não sei se você já conhece essa teoria, mas de repente é um tema de vídeo que eu posso falar aqui pra frente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Mas continuando, a morte dele ela é muito chocante, não só por ele ser um cara querido, mas pela maneira toda como a coisa é construída. Ele sai de dentro do carro para ir para uma loja ali de mini trens, né? Ele era um cara que tinha um hobby muito com trenzinhos de trilho mesmo, que são brinquedos de criança, mas ao mesmo tempo coisas colecionáveis. Então tem toda uma inocência nessa cena, de um cara ali se encontrando com a sua paixão de criança, toda uma infantilização daquele cara, que é um cara um pouco infantilizado pela maneira como ele fala, e até por isso ele acaba sendo muito querido pelo público. O nome do episódio é Blue Comet, porque justamente é o nome do trem que ele vai olhar ali, do modelo que é apresentado pelo dono da loja para ele. O nome do trem é Blue Comet, um trem que costumava transitar de Nova York até Atlantic City. E aí, essa cena, ela é toda... A forma como cria tensão logo depois disso também é bem interessante, porque eles estão conversando sobre isso ali, né, num papo muito trivial. A câmera vai, do ponto de vista do próprio trem, vai andando ali, dos trenzinhos que estão andando na loja. O barulho da Maria Fumaça mesmo vai crescendo, enquanto dois caras são vistos por um espelho entrando na loja, e aí vai cortando do trem, o barulho do trem para os caras caminhando, do barulho do trem e o trem andando para os caras caminhando, até que finalmente eles param na frente do Bob e começam a encher ele de tiros. Um tiro ainda pega no próprio trem, o Bob cai por cima de um dos trilhos, aí a coisa toda se mistura. São o barulho dos tiros, o barulho dos trens e também dos gritos das pessoas e das crianças, né? Mais do que isso, das crianças que estão na loja completamente apavoradas, e a cena ainda mostra também o vendedor ou o pai de uma das crianças por cima delas tentando protegê-las. Então toda aquela aura mesmo, né, da infância, dessa coisa mais infantil e inocente mesmo, completamente destruída, né, num atentado ali que acaba matando o Bob Bacalieri. Posição número 2 da minha lista, uma das principais mortes de The Sopranos, com certeza, acho que ninguém duvida disso. Muita gente coloca ela em primeiro lugar, mas eu realmente vou deixar em segundo. É a morte do Christopher Moltisanti, né, no 18º episódio da sexta temporada. Ele era talvez o personagem principal logo depois do Tony, acabou morrendo faltando 3 episódios para a série terminar. Imaginava-se, né, quem assistia na época acompanhando, lançando, que algum dos personagens principais ia morrer, mas eu acho que não dessa forma, né, não nesse episódio especificamente. Eles estão andando de carro, o Christopher e o Tony. O Christopher está dirigindo e ele coloca o CD do The Departed, né, daquele filme Os Infiltrados, do Scorsese, que ganhou o Oscar em 2000, o filme de 2006, né, que ganhou o Oscar. É um filme, o único filme do Scorsese no qual ele ganhou o Oscar de melhor diretor. E ele diz que ele está com a trilha sonora do filme e coloca para ouvir. E a música que está tocando é uma versão cover de Comfortably Numb, né, do Pink Floyd, um grande clássico, mais uma música de rock que toca em The Sopranos. Só que essa vai tocando conforme eles vão conversando, andando ali na estrada, e o Tony começa a olhar pro Christopher de uma maneira meio decepcionada, meio
A gente não sabe exatamente, era aqueles momentos um pouco vagos, assim, abertos à interpretação de The Sopranos, também talvez vendo que um pouco de decepção ali pelo que o Christopher se tornou, talvez ele perceba que o Christopher andou bebendo, né? Lembrando que esse personagem tem todo um histórico com o vício, ele é extremamente explosivo e mais do que isso, autodestrutivo. Isso ficou provado ao longo da série. E aí tem uma parte que sempre me chama atenção ali, eu tava reassistindo essa cena, que é da parte em que ele tá olhando pro Christopher e o trecho da música que toca é The child has grown, the dream is gone. A criança cresceu, o sonho se foi. E a gente pode interpretar muita coisa disso, né? O Christopher, ele é chamado de sobrinho, mas na verdade ele é um primo distante do Tony, né? E mais novo, bem mais novo que ele, que cresceu admirando o Tony, e o Tony cresceu sendo o mentor do Christopher, né? Protegeu ele diversas vezes. E talvez ali naquele momento ele tá se dando conta que meio que já era, assim, né? O que poderia ser, já foi. E aí ele perde o controle do carro, né, na autoestrada. Do lado contrário vem duas meninas dirigindo, né, uma dirigindo, outra do lado, obviamente. Elas se chamam Heidi e Kennedy, que é exatamente o nome do episódio, Kennedy e Heidi. O Christopher perde então o controle do carro, eles saem da estrada e capotam barranco abaixo, vão parar lá no fim com o carro completamente destruído. A gente percebe que eles sobreviveram, o Tony tá todo dolorido ali, mas tá vivo, e o Christopher tá meio que à beira da morte ali, praticamente sem conseguir falar. O Tony vai se desprendendo, ele olha pro Christopher e o Christopher, muito mal, fala pra ele: eu nunca vou passar num teste de drogas e vou perder minha carteira de motorista. E ele, como assim? E ele percebe que ele provavelmente andou bebendo, ele andou usando drogas recentemente. E aí tem um momento muito importante para a decisão que o Tony vai tomar em seguida. Ele olha pra trás e vê a cadeirinha de bebê da filha do Christopher, né, que felizmente não estava no carro. E ele provavelmente se dá conta do que poderia acontecer, o quão grande é o risco que o Christopher oferece para as pessoas e principalmente, né, para sua filha, que se estivesse no carro estaria morta porque a cadeirinha está completamente destruída. Ele desce do carro, o Christopher repete isso, dizendo que nunca vai passar num exame de drogas e, né, pede para ele chamar a emergência e tal. Ele começa a discar e muda de ideia. E aí ele simplesmente chega perto, tapa o nariz e a boca do seu sobrinho, seu protegido, e vê ele sufocando até a morte. O olhar do Tony nesse momento é uma coisa bem assustadora, na verdade, assim como é também o do Christopher percebendo o que está acontecendo. E só para fechar, tem uma questão bem interessante disso, que no episódio da quarta temporada, né, do 10º episódio da quarta temporada, 2 temporadas antes, quando eles estão fazendo aquela intervenção pro Christopher, que é uma cena ao mesmo tempo engraçada e trágica, que eles acabam brigando porque o Christopher está completamente viciado em drogas e tal, entregue ao vício. E o Tony descobre que o Christopher matou a cachorrinha da Adriana sufocada, porque ele estava drogado e se deitou por cima dela, ela acabou morrendo. O Tony surta e diz pra ele: eu deveria te sufocar até a morte. Isso, não sei se sem querer ou não, acaba fazendo um foreshadowing, né, porque aconteceria no final da série, que é ele de fato sufocando o Christopher até a morte. Na posição número 1, para mim, está uma morte que acontece, que é mostrada no 12º episódio da 5ª temporada, chamado Long Term Parking. Sim, eu estou me referindo aqui à morte da Adriana Lacerva, a noiva do Christopher. Essa cena ela é triste e chocante em diversos aspectos. Tem muitos elementos que dá pra gente falar sobre ela, porque era uma personagem que não necessariamente estava inserida nesse universo, ela não cometia crimes, né? Ela só era a noiva de um mafioso e que estava mais ou menos inserida ali naquilo tudo que estava acontecendo. Tem traição no meio, tem requintes de crueldade e não só na forma como ela é morta, mas na forma como esse episódio é dirigido, escrito e dirigido. E eu não vou me aprofundar mais, apesar de ela estar no meu top 1 aqui, eu não vou falar mais sobre ela, porque já tem um vídeo específico somente sobre essa morte. O vídeo, né, que eu fiz aqui no canal falando sobre a morte mais chocante de The Sopranos, a morte mais impactante, na minha opinião, inclusive superando a morte do Christopher Moltisanti. Antes de encerrar, eu vou deixar esse vídeo passando aqui no card ou aqui em algum lugar da tela. Eu recomendo muito que todos assistam, foi um vídeo que deu bastante trabalho e que, diferentemente desse vídeo aqui, em que eu só fui citando alguns aspectos de cada uma dessas mortes, eu analisei ponto a ponto da construção do episódio e eu explico por que eu considero ela a morte mais impactante. Era isso que eu tinha para dizer.
Gostaram desse vídeo aqui? Comentem aqui embaixo, concordam com minhas escolhas, que mortes eu deixei de citar aqui. Não se esqueça que eu vou fazer mais um vídeo falando sobre outras mortes, a lista inclusive já está pronta, em breve eu gravo e lanço por aqui. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal e deixar um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram. Até o próximo vídeo, tchau!